Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a uma série de vídeos revendo todo o conteúdo do primeiro trimestre, tá? Eu vou ser a professora de vocês, que vou fazer essa teleaula. Representando vocês, eu tenho Teodoro, Leopoldo, Pingo 1, Pingo 2, Pingo 3. Vantagens do Pingo 1, Pingo 2, Pingo 3, Leopoldo e Teodoro: não pedem para o banheiro, não pedem para tomar água. Desvantagens: não são vocês. Estou com muita saudade de vocês, espero que nós nos encontremos logo, mas vamos matar essa saudade começando a estudar. Bom, como eu falei para vocês, nós vamos começar com a série de vídeos revisando o conteúdo do primeiro trimestre. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, tá? Se eu conseguir. Para falar sobre a Revolução Francesa, nós precisamos falar o contexto, né? Lembra que eu falo para vocês, né, que a história é como uma rede de pesca. Uma linha se conecta com a outra, que se conecta com a outra, e aí, se você mexer lá embaixo com a primeira linha, a última lá em cima vai ressonar. O que acontece? Para entender qualquer evento ocorrido na história, nós vamos ver o contexto. O que estava acontecendo naquele momento, naquela região, para ocorrer aquele evento. Então vamos falar como é que estava a França politicamente, economicamente e socialmente antes da Revolução Francesa. Politicamente, ela era uma monarquia absolutista, governada por um rei Luís XVI. A França é, assim, o ícone da monarquia absolutista, né? Nós temos o Luís XIV, que fala dele, né? O Estado sou eu, quer dizer, na figura do rei, todos os poderes se concentram na figura do rei. Economicamente, a França atravessava por problemas gravíssimos. Primeiro, a França arrecadava de impostos muito menos do que ela gastava. O Estado francês sustentava boa parte da nobreza que morava no Palácio de Versalhes, que era onde o rei morava, que essa nobreza chamada nobreza cortesã, e esse povo não produzia nada e recebia uma pensão do Estado. Além disso, a França passou por sérios problemas climáticos, a produção agrícola decaiu muito, principalmente o trigo. Isso elevou o preço do pão, que era a comida básica da população mais pobre, então gerou uma onda de fome muito grande na França. Socialmente, a França ela tinha uma divisão social profundamente desigual, tá? Aí está a pirâmide social da França. Ela é dividida em estamentos, ou seja, em camadas. Esses estamentos, eles têm juridicamente, tributariamente, eles são profundamente diferentes, ou seja, o primeiro e o segundo estado clero, o segundo nobreza, eles têm todos os direitos políticos, não pagam impostos. Terceiro estado, burguesia, trabalhador urbano, trabalhador rural, camponês, 97% da população francesa não tem direitos políticos e sobre esses 97% recaem todos os tributos. Como é uma divisão em estamento, não existe ascensão social. Então, se você nasceu no terceiro estado, mesmo que você ganhe muito dinheiro, como a burguesia, você não sai do terceiro estado. Uma divisão por estamento é uma divisão por nascimento. O rei, para tentar solucionar os problemas econômicos que a França estava atravessando, ele convocou uma assembleia chamada Assembleia dos Estados Gerais, para tentar solucionar problemas para a crise econômica que a França atravessava, tá? Aí vão ser eleitos representantes do primeiro, do segundo, do terceiro estado, para participar dessa assembleia e para tentar soluções para direcionar a França para melhorar a sua economia. Só que assim, o terceiro estado, mais precisamente a burguesia, viu nessa convocação uma maneira de conseguir direitos, uma maneira de conseguir lidar, acabar com essa divisão social desigual, uma maneira de ascender socialmente. Só que, nessa assembleia, a maneira de votação era por estado, ou seja, primeiro estado tem um voto, segundo estado tem um voto, terceiro estado tem um voto. Tudo que o terceiro estado iria propor, primeiro estado, segundo estado se une, nada iria passar. Então, o que acontece? O terceiro estado, ele propõe uma votação por indivíduo, por cabeça. O rei, percebendo que o negócio não ia ficar bom, né, que o terceiro estado ia acabar mudando muito a sociedade francesa, ele acaba tentando fechar essa assembleia. O terceiro estado, mais precisamente a burguesia, não concorda. Eles saem do salão da assembleia e vão para uma sala que fica ao lado da assembleia, chamado Salão de Pelá. Pelá é uma espécie de peteca indoor, né? Conjuntamente, né, mais ou menos nesse mesmo período, precisamente no dia 14 de 7 de 1789,
O povão, né, lembra que eu falei que o povo está com fome por causa dos problemas econômicos? O povo acaba invadindo a Bastilha, que é uma prisão política, liberta lá os poucos presos políticos que existiam lá, mas qual o problema? Nos porões da Bastilha tinha armas e pólvora. Agora, o povo está armado, com fome e profundamente revoltado pela disparidade social que existia na França, né? A burguesia, ela não quer que essa revolta, né, que essa revolução vai se espalhando por toda a França, embora já esteja se espalhando, tá? Ela quer somente solucionar o problema dela, a burguesia. Ela quer transformar a França numa monarquia constitucional. Ela quer, o rei, ele não está preso, ele está confinado no Palácio de Versalhes, e a burguesia quer fazer com que o rei assine e transforme a França numa monarquia constitucional. Só que, assim, isso não é o que o rei quer, isso não é o que a nobreza quer. Boa parte da nobreza, ela acaba fugindo da França devido a um período chamado Grande Medo. O que é isso? O povo armado, ele começa a invadir os castelos, invadir as propriedades nobres, saquear, matar os nobres. Boa parte dos nobres fogem principalmente para a Áustria. Por que para a Áustria? A esposa do Luís XVI, a Maria Antonieta, ela é austríaca, ela é irmã do rei austríaco, que também é um rei absolutista. Então essa nobreza foge para lá para tentar fazer um exército para voltar e acabar com essa bagunça que eles acham que está acontecendo na França, tá? O Luís XVI também acaba tentando fugir, né? Mas ele é preso numa cidade chamada Varennes, saindo da França, ele é reconhecido, preso, trazem ele de novo para Paris, ele é processado como traidor e acaba sendo guilhotinado, né? Nessa confusão, nós temos dois partidos políticos, são mais partidos durante a convenção, mas dois partidos se destacam, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, eles são representantes da alta burguesia. A alta burguesia não quer uma mudança social muito grande na França. Ela quer resolver os problemas dela, ela quer acabar com a questão dos tributos exagerados, de não poder ascender socialmente, de ter poder político. Já os jacobinos representam a pequena e média burguesia. Os jacobinos, eles querem fazer uma França mais igual para todos, né? Com essa confusão do rei ter sido guilhotinado, é proclamado a República e os jacobinos acabam assumindo o poder, tá? Esse período é chamado de período do terror, né? Ou fase do terror. Por quê? Mais ou menos 35 mil pessoas são guilhotinadas, só em Paris, hein? São guilhotinadas nesse momento, tá? O líder desse período é um cidadão chamado Robespierre. Robespierre, o lema dele é assim, ou você está a meu favor ou você está contra, tá? Não tem meio termo, tá? Então o Robespierre, ele, apesar de passar muitas coisas boas, né, para a população mais pobre, tabelamento dos gêneros de primeira necessidade, ele acaba perdendo a mão na violência, né? 35 mil pessoas foram guilhotinadas, ele perde até o apoio do povo. Nesse momento, quando está exagerado a questão da violência, nessa fase do terror, os girondinos acabam retomando o poder, acabam prendendo Robespierre. Ele estava no restaurante, ele saindo do restaurante, ele sofre um atentado, leva um tiro, mas acaba sendo preso, sobrevive e acaba sendo guilhotinado, tá? E aí o que acontece? Os girondinos retomam o poder, os girondinos eles vão fazer um governo voltado para a burguesia, os girondinos tiram, voltam atrás com várias conquistas sociais que os jacobinos colocaram para a França, e eles assumem um governo burguês aí. Só que aí o povo também não quer, o povo estava acostumado com aquilo que já tinha conquistado, o povo começa a se revoltar novamente. Para impedir essa revolta do povo, o que os girondinos percebem? Vamos colocar um herói, vamos colocar uma pessoa que o povo ache, né, que o povo vai concordar, que o povo acha que essa pessoa no governo vai fazer uma coisa boa para o povo, né? E aí eles colocam uma espécie de golpe chamado de 18 Brumário, eles dão o poder para Napoleão Bonaparte. E aí encerra o período da Revolução Francesa e começa um período chamado Guerras Napoleônicas. Mas esse período é para a próxima aula, tá certo? Até a próxima, um beijo e tchau!